Muito bem, estamos de volta ao vivo aqui pela TV Semana com o Semana Esportes para você nesta segunda-feira, né? Um abraço aqui para a turma bacana que está ligada no nosso programa, meu amigo Raniel lá do Bar do Laes, cruzeirense, está nos acompanhando mais uma vez, um abraço a todos aí e obrigado pela audiência. A nossa amiga Sica Spala está dizendo o seguinte: hoje eu quero ver pedalada. Claro que você vai ver pedalada na sequência aqui do nosso programa, Sica, porque afinal, né, não faltou pedalada ontem na atuação boa, né? Na muito boa atuação do Robinho da vitória do Galo sobre a Caldense. Seguinte, vamos tocar aqui o barco, né? Falar agora do Campeonato Carioca, né, sobre a Tombense, né? Falei Caldense sobre a Tombense. Vamos falar do Campeonato Carioca, né? Os jogos que movimentaram o Carioca na rodada que teve início no sábado, né? No sábado nós tivemos, né, o Flamengo enfrentando o Bangu com o time todo de reservas e vencendo por 3-1 no estádio Raulino de Oliveira em Volta Redonda. Na tela para você os lances com os gols aí desta partida, né? E quem abriu o placar foi o Bangu, né? O Bangu abriu o placar com o gol do William Amendoim, né? Foi quem fez o gol que abriu o placar aí da partida a favor do Bangu, né? O Felipe Viseu, né, destaque da Copa São Paulo de Futebol Júnior, foi colocado, foi escalado aí nesse time de reservas pelo técnico Muricy Ramalho, marcou o gol de empate, né? E a gente está vendo aí. O Thiago Santos, que também é revelação da Copinha, fez o segundo gol. Tá aí para você, chute a média distância, a bola parece que desviou ali, pegou uma curva, dificultou para o goleiro, né? 2-1 para o Rubro Negro nesse confronto contra o Bangu. No segundo tempo, novamente o Felipe Viseu chutou bonito ali de esquerda e acabou fechando o placar. 3 para o Flamengo, 1 para o Bangu, repito, no estádio Raulino de Oliveira, né? E o goleiro Muralha defendeu um pênalti. O Geraldo bateu o pênalti e o Muralha defendeu. André, o Muricy Ramalho, né, fazendo aí esse chamado rodízio. A gente fala tanto de rodízio aqui em Minas, por causa do Galo e do técnico Aguirre, né? Lá no Rio, aproveitando esses jogos da primeira fase do Carioca, o Muricy está aproveitando os jogadores reservas e também os atletas da base para dar mais rodagem aí para os jogadores, André. Eu acho até interessante mesmo, porque para dar ritmo essa garotada nova aí do Flamengo, que são bons jogadores. Agora, o Campeonato do Carioca, graças a Deus, chegou a última rodada, né, Jorge? Que definiu isso aí, porque já estava ficando chato. A rodada da primeira fase, né? Vai ter uma segunda fase tão arrastada quanto a primeira. Estava enjoando já esses jogos meio termo aí, né? A gente está doido para chegar os grandes lá, ou então quem classificar para o final, para a gente ver bons jogos, né? Porque realmente, você vê, por exemplo, o Bangu, né, que volta esse ano a disputar o Campeonato Carioca, mais uma vez prejudicado. Agora, Léo, eu queria mandar um abraço aqui para uma pessoa que está nos assistindo, que é a Lúdia Oliveira, uma grande cruzeirense que me recebeu no grupo do O Gigante Contestável de uma forma muito carinhosa. Lúdia, valeu, muito obrigado por tudo aí e estou virando seu fã, tá? Um abração no seu coração aí. Valeu. Muito bem, bom, vamos fazer o seguinte, Jorginho, já você comenta do Flamengo, vamos chamar os gols do Vasco de uma vez aqui, que aí vocês falam dos dois, né? O Vasco também esteve em campo no sábado e o Clube de Regatas Vasco da Gama, né, o time de coração do meu amigo Ronaldo Carvalho, venceu o Bom Sucesso no sábado também, né, às 18h30, no estádio Los Lários, né? Eu chamo a atenção pelos belos gols, né, 2 deles, inclusive, marcados pelo Thales, que abriu o placar, né? A gente está vendo aí o primeiro gol marcado pelo Vasco, e a gente vai ver outros lances com o segundo gol marcado pelo Nenê, né? Como joga a bola esse Nenê, né? Golaço. Belíssimo gol marcado pelo Nenê, recebeu profundidade, arrancou com muita velocidade, e aquele toquinho esperto na saída do goleiro, marcando o segundo gol do Vasco, né? Nós tivemos aí o Matheus Pimenta, né, descontando, o JB trouxe um vídeo de Pimenta aqui mais cedo, né? Aí, em homenagem ao JB, o Matheus Pimenta foi lá e fez o gol no Bom Sucesso. E o Thales, chamado por muitos vascaínos de Talismã, marcou aí o terceiro gol do Vasco da Gama nessa vitória por 3-1 sobre o Bom Sucesso, né? A gente está vendo de novo aí os lances com os gols. Jorginho, essa vitória do Vasco, né, com mais uma vez presença marcante do Nenê. Se você quiser também pode falar alguma coisa do Flamengo, os gols que a gente viu agora há pouco. Diga lá, Jorginho. A questão do Flamengo é que o Muricy está vendo o que tem, né? Ele está estudando o time do Flamengo, está fabricando esse time novo do Flamengo para 2016 e nada melhor do que os campeonatos estaduais para os treinadores fazerem as experiências. Eu não diria que é rodízio, que eu duvido se o Muricy vai fazer rodízio nos grandes jogos do Campeonato Brasileiro. Mas nesse momento agora sim, a gente entende que há essa necessidade de saber o que tem, né? E o Vasco, muito mais do que o resultado, é o Vasco crescendo realmente. O Vasco
E parece que no final do Brasileiro e agora na temporada 2016, parece que encontrou o time de um grande time de futebol. Acho que cresceu todos no Vasco. O Eurico polemizando menos, né? O Jorginho, né, se destacando como um dos grandes treinadores hoje do futebol brasileiro. Esse destaque ele já busca, né, há muito tempo. Jorginho também melhorou muito na forma de conduzir suas equipes. E com isso, quem está ganhando é o time do Vasco e o torcedor vascaíno. Para alegria, né? Para alegria do meu amigo Robert, lá de Portugal, e a Mônica, grandes vascaínos, como também o Marcos Viana, que hoje está fazendo, a sua filha Marcela está fazendo aniversário. Marcela, parabéns, tudo de bom, felicidade para você. Já que está na sessão aniversário aqui, Léo. Rapidinho que eu tenho que mostrar mais coisas. Rapidinho, pai, pimba, pimpipá. Parabéns para você, Demir, está fazendo aniversário. Eu ia falar aqui, palmeirense. Eu ia falar aqui. Você não falou, deixou para mim. Demir, grande abraço, muitas felicidades, garoto. Valdemir não só Vieira hoje, mas sempre. Grande palmeirense, felicidade para você, grande abraço. O nosso amigo Ademir, que aí está fazendo aniversário, merece os nossos cumprimentos, realmente. É uma pessoa de fim do trato, né? Grande palmeirense. Anos e anos aí de vida para você, meu amigo. Felicidades. Bom, seguinte, o Botafogo, do nosso também amigo Mariano Gil, né? E do Cosme Menezes, essa turma bacana que torce para o Botafogo, venceu por 1-0, jogando em São Januário, já no domingo, né? O Boa Vista, está na tela para você, o gol do Fogão, né? Aos 44 minutos do segundo tempo. Ô Mariano, tem que ser sofrido, né, meu amigo? Tem que ser, como diria Valdir Amaral, Jorginho, você que é das antigas, né? Tem que ser na última volta do ponteiro. Né? Na última volta do ponteiro, o Fernandes aproveitou aqui a sobra na área, o goleiro espalmou, marca do pênalti quase. E foi lá e meteu para a rede e o Fogão venceu por 1-0, jogando ontem contra o Boa Vista, repito, às 4 da tarde no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, né? Na linda cidade do Rio de Janeiro. O Botafogo venceu, André, para a alegria do Cosme, do Mariano e dos botafoguenses que sempre nos prestigiam. Diga lá. É verdade, né, Léo? Uma vitória sofrida no finalzinho, mas importante aí foi a questão também, dar mais de 3 pontos aí para se manter hoje como cada vez mais próximo à classificação para a final do Campeonato Carioca, perdão. Eu acho hoje o Botafogo realmente vai passar, o Flamengo, o Vasco com uma campanha brilhante, e o Fluminense agora parece que deu uma acordada aí. Foi só anunciar o Levi que deu uma acordada. O Levi vai ser apresentado ainda, o novo técnico do Fluminense. Né? Mas os bons climas começam a se voltar, né? E falou com todas as letras que acertou a proposta por causa de dinheiro, né? Porque a proposta era boa financeiramente. É uma figura, o Levi, né, Jorginho? Uma figura que eu gosto, nesse tipo de cidadão assim, faz falta ao futebol, deveriam ter outros Levis aí pra gente rir muito sobre isso, né? Dessa sinceridade. Diga. Ele disse uma verdade, mas de uma forma cômica, né? Brincando, né? Disse brincando, mas não deixou de ser uma verdade, né? É uma grande verdade. E o Levi já teve uma passagem muito boa também no Fluminense, né? Na verdade, o Levi tem um trânsito muito bom no futebol brasileiro. Podia botar o gol do Fluminense aí de uma vez e quando eles comentam. Ele comunica bem com todos, ele se dá bem com torcedores, com a imprensa, né? Com as diretorias. O Levi sempre faz o trabalho dele, sempre respeitando, né? Respeitando os adversários por onde ele passa. Então, é o gol do Magnata aí que vai ser treinado pelo Levi, né? A verdade é que o Fluminense está precisando realmente de uma injeção nova, né? Mas agora tem que resolver também essas questões políticas dentro do clube, né, André? Senão fica difícil também para administrar um time de futebol, né? É verdade. Principalmente um que queria o Cuca, o outro queria o Levi, né? Parece que o vice-presidente de futebol que queria o Levi saiu na frente, que conseguiu ganhar. Mas parece que ele deu uma acordada dos 2 jogos para cá, parece que o Fluminense deu uma respirada aí, voltou como diz, jogar mais leve, jogar mais solto, né? Para alegria do meu amigo Sérgio Filho, grande tricolor, estou aí satisfeito aí com essa vitória do Fluminense. André, Jorginho e amigos da TV Semana, então ficou o seguinte, ó, a classificação final da primeira fase do Campeonato Carioca, no grupo A, o Vasco da Gama lidera com 20 pontos, primeiro colocado, segundo Boa Vista, né, com 15 pontos, terceiro Fluminense, com 13 pontos, venceu 2 jogos, né? E o Bangu, quarto, com 11 pontos. 2 jogos nas últimas 2 rodadas, né? Que o Fluminense venceu. Por isso, então, Vasco, Boa Vista, Fluminense e Bangu são os classificados para a próxima fase do Grupo A. No Grupo B, o Botafogo com 22 pontos ficou na primeira colocação. Flamengo em segundo com 19, Volta Redonda com 13, Madureira com 12. Então, Botafogo, Flamengo, Volta Redonda e Madureira, os 4 também conseguiram assegurar a classificação. Então, são esses os 8 times que vão formar uma outra chave e que vão jogar entre si na próxima fase. O primeiro colocado será declarado campeão
da Taça Guanabara. Então, Vasco, Boa Vista, Fluminense, Bangu, Botafogo, Flamengo, Volta Redonda e Madureira. Desses 8 que jogarão entre si, os 4 primeiros se classificam para as semifinais e o primeiro, no geral, será declarado campeão da Taça Guanabara. São esses classificados para a fase 2, para a segunda fase do Carioca, Jorginho. E agora é mata-mata, né? Já começa, ou ainda tem turno e retorno? Eles vão jogar entre si ainda, para definir 4 classificados para iniciar o mata-mata na sequência. Então fica difícil, aí eu Tem jogo pra caramba. Aí eu cago. Aí tá Por isso que eu sempre falo que é jogo que tá difícil. É apropriado, André, para o treinador fazer o tal do rodízio. Para fazer rodízio. É jogo para preparar o time. A gente fala que é pré-temporada de gravata. A pré-temporada de gravata tem que ser, não tem outro motivo, não há necessidade de tantos jogos Quer assim. dizer, 16 equipes classificaram-se 8, né? Aí eu canso. Aí também. vão jogar entre si. Eu canso até de comentar que vai ter jogo assim lá na China. Aí eu já concordo que seria melhor todos os times do Rio, até alguns de São Paulo, disputar a Liga Sul-Minas Rio. Né? Sul-Minas Rio, São Paulo, e fizemos uma zoeira assim, porque melhorava mais ainda o nível. Você tem Volta um no meio de nível, semana, justamente. Aí. André, você? Não, o Jorginho falou tudo, com certeza. Vamos tocar o pau no burro aí. Muito bem, criança. É o seguinte, ó, turma, dar só uns abraços aqui para uma turma bacana que está nos acompanhando, né? E tem uma turma legal que sempre nos prestigia, né? O meu amigo Rodrigo Digão, né? Um grande torcedor do Clube de Regatas do Flamengo, morador lá do bairro Santa Zita, tá ligado com a gente. Um abraço para ele, obrigado pelo carinho da audiência, né? Assim que eu já falei, né? Assim que tá ansiosa aqui pelo noticiário do Galo, vai ser no próximo bloco, viu, Cica? Tem tudo aí que envolve a vitória do galão da massa aí, para sua felicidade, dos demais atleticanos que nos acompanham no seu compromisso contra a Tombense, com 3 gols do Robinho. A gente vai falar sobre isso na volta do intervalo. Aliás, vamos fazer o intervalo de uma vez então. Na volta, tudo que envolve a vitória do Galo contra a Tombense, como eu já falei, e tem a derrota do América, né? O América Mineiro, uma no cravo e uma na ferradura. O América perdeu no final de semana. A gente fala sobre Atlético e América na sequência depois do intervalo. E ainda hoje também tem Cruzeiro para você aqui no nosso programa que faz mais uma pausa e volta já já.